pastor Hugo, e de uma sabedoria muito grande e de revelação, para que possa compartilhar conosco, Deus, as suas descobertas, as suas revelações da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, cada família aqui representada, guarda os lares, as vidas dos teus filhos, livra-os do mal, Pai, porque nós sabemos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que te temem, para livrá-los e guardá-los de todo mal. Senhor, nós estamos crendo que no decorrer desta nossa aula, outros irmãos se agregarão, Deus, para que possamos juntos compartilhar essa maravilha. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, bom dia, pastor Hugo. A palavra é só sua. Bom dia, irmãos. Queria pedir desculpa aqui a vocês, que provavelmente vou ficar fungando durante a aula. Agora de manhã cedo eu dei uma alergia triste, que não sei se foi o frio, que aqui está um vento gelado. Está um vento gelado. Não sei se é isso, mas eu peço... Olha meu olhinho como está miúdo, gente. Aí também, né? Peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo hoje, viu? Deixa eu tentar... Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui a tela dos slides, né? Eu tenho um estilo diferente do pastor Tiago de slide, né? O pastor Tiago tem um estilo acadêmico, né? Ele é um acadêmico, aí tem um estilo mais acadêmico. O meu é mais para entretenimento, né? Eu boto aqui mais para ser uma coisa mais bonita para vocês olharem enquanto eu falo. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Share screen, né, pastor? Vamos lá. Pro lado aqui, apresentar. Eu ia pedir para vocês me darem um feedback, mas não está aparecendo o rosto de ninguém aqui para mim. Pronto, apareceu agora o pastor Tiago e a Meia. Tá legal, cara, o som e tá legal a imagem, viu? Show de bola. Tá aparecendo para vocês aí então já a tela, né? Tá aparecendo. Show de bola, show de bola. Vamos começar. Gente, esse capítulo 12 do capítulo de Apocalipse, do livro de Apocalipse, ele é um capítulo assim, debatido, né, entre os teólogos, porque existem muitas interpretações diferentes desse capítulo aqui. Eu vou tentar trazer para vocês aqui eu acredito que faça mais sentido. A interpretação que, do meu ponto de vista, é que faz mais sentido biblicamente. Uma coisa que eu, de vez em quando, converso com o pastor Tiago, né? Quando a gente fala sobre grupos assim, sectários, né? É que, geralmente, eles têm uma ideia base e depois eles tentam adaptar a interpretação bíblica à sua ideia base. Isso é um problema muito sério. A gente não vai partir aqui de nenhum pressuposto para estudar esse livro. A gente vai estudar o livro baseado na Bíblia. No que a Bíblia nos mostra de evidências para tentar entender esse livro. Então, a gente está bem livre aqui, está bem tranquilo para tratar do assunto sem nenhuma amarra doutrinária, né? Como tem os sectários, né? Então, vou tentar, da própria Bíblia, buscar as referências que nos ajudem a entender esse capítulo tão discutido, né? O objetivo dessa aula de hoje não é esgotar o tema. Eu acredito que não é um tema fácil de ser esgotado, muito menos em uma hora. E, além do mais, ele traz muitos outros temas juntos, né? Ele traz outros temas juntos e que a gente vai acabar explorando. Eu mesmo, provavelmente, não garanto, mas provavelmente eu vou sair muito da leitura do trecho para falar de coisas paralelas, né?
faz muito parte do meu estilo também, né? Ficar indo e voltando dentro do tema, né? Eu espero que os irmãos não se incomodem com isso. Mas vamos lá. Estudo Apocalipse, capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. A primeira polêmica aqui desse capítulo é com relação a quem é essa mulher. Quem seria essa mulher aqui? E eu digo lá de antemão, assim, que eu discordo da interpretação evangélica majoritária. Né? Eu particularmente, a interpretação evangélica majoritária, eu discordo. Eu discordo dela. E vocês vão entender por quê. Então, vê só, gravem esses elementos. A primeira coisa é que ele disse é um grande sinal no céu. Então, há interpretação, há uma ideia de que isso aqui não seja só algo simbólico no sentido de profecia, mas isso possa ser uma previsão de um evento astronômico. Então, vou só citar isso aqui, né? Porque existe quem acredita nisso. E eu acho que faz bastante sentido. Embora eu não vou dar um enfoque nisso. Por que para mim faz sentido? Porque os evangélicos, de maneira geral, criaram um grande receio com coisas ligadas à astrologia, né? Por causa, a gente sabe do quê, né? Da questão mística, esotérica da coisa. Mas vejam só, olha meu ponto de vista. A Bíblia diz que magos do Oriente saíram lá da sua terra e foram até Israel buscar um rei que havia nascido baseado em um evento astronômico. E esse evento astronômico era o cumprimento de uma profecia que está em Números, que dizia que uma estrela surgiria e junto com essa estrela que surgiria apareceria um rei. Né? Então, era uma profecia bíblica e era um evento astronômico. Lá no início da Bíblia, Deus diz, a Escritura nos diz que Deus criou os astros dos céus também para servir de marcadores do tempo, com sinais. Né? Então, é possível, sim. Existe eu não vi esse vídeo, mas é de um estudioso americano que ele compara esses eventos aqui do capítulo 12 com alinhamentos astronômicos. Do Sol, da Lua e da constelação de Virgem, junto com a constelação de Dragão e por aí vai. Faz bastante sentido. Como eu não domino esse tema, eu estou só pensando eles para vocês, comentando com vocês que isso existe. Então é só para vocês saberem que existe essa interpretação e que para mim ela também faz sentido, ela não pode ser rejeitada totalmente. Mas eu vou me ater à simbologia bíblica desses eventos aqui. Ok? Beleza. Então, viu sua mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, com coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e ela estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsias para dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças, 10 chifres. Gente, me dê um momento só. Vou botar aqui um mudo, se eu conseguir, né? Para poder cuidar do meu nariz, gente. Me perdoem. Né? Só um momentinho, viu, gente? Valeu, gente. Desculpa aí, viu? Então vamos lá. Viu-se outro sinal no céu. Era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si até essa parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho.
Desculpa, gente. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Pronto, vou dar uma parada por aqui. Vou voltar alguns slides para a gente trabalhar melhor esse tema aqui. Vamos lá. Lembra que eu disse que algumas pessoas dão diversas interpretações sobre quem é essa mulher? Beleza. E que eu comentei que eu era contra a interpretação evangélica majoritária. Vamos lá. Qual é a interpretação evangélica majoritária? É que essa mulher que vai dar a luz, que iria dar a luz ao varão que há de reger as nações com vara de ferro, é a igreja. Ela representa a igreja. E que esse varão, na verdade, são os eleitos de Deus. Esse varão são os eleitos de Deus. Quando a gente vai... Eu vejo o problema disso, entendeu? E eu vou chegar lá. Mas primeiro eu vou deixar dar a interpretação católica. Interpretação católica. Eles gostam de personificar, né? Então, essa mulher aí é Maria. Por quê? Porque foi Maria que deu luz ao varão que há de reger as nações, que é Jesus, né? Como eles gostam de personificar, então, é Maria. Mas a gente está falando linguagem profética. A linguagem profética não é de personificar. A gente tem que entender como é que funciona isso melhor. Porque existem... Não é só a mulher. Ela está vestida do sol, tem a coroa de 12 estrelas e tem a lua debaixo dos pés. O que isso significa? Vamos para a Bíblia. Né? Vamos para a Bíblia. O que significa sol, lua e 12 estrelas juntas, né, no mesmo lugar? Eu queria pedir aos irmãos que puderem aparecer no vídeo, para aparecerem, para eu poder ter um feedback, gente. Eu só estou vendo a Né aqui, então me ajudem aí, que puder, bota um rostinho para eu ver, para eu saber, né, para eu poder interagir melhor com vocês. Acho que o chat está ligado já. Acho que alguém comentou alguma coisa aqui no chat, deixa eu olhar. Pronto. Pastor, Oi. procura aí a opção Gallery View. Aí eu acho que aparece a cabeça do rosto de todo mundo. Viu? Não, Pelo menos no meu. Eu tô com a opção Gallery View, mas da Gallery View, das que estão me aparecendo aqui, só tem 2 pessoas agora, né? Porque se eu aumentar mais a Gallery View, eu também tampo a visão do slide. Tá certo, beleza. Mas com 2 pessoas já tá bem legal. Evento astronômico, em seguida a profecia, levas de judeus, principalmente franceses, retornaram a Israel. Sim, pastor, é verdade. Deixa eu fechar o chat aqui e voltar. Então, o que é, na Bíblia, aumentei um pouco a galeria aqui para ver o pastor Tiago, o pastor Walter. O que é na Bíblia? Sol, lua e 12 estrelas juntas. Vocês já viram isso em algum lugar? Quem conhece um pouquinho a Bíblia, com certeza já viu isso em algum lugar. O sonho de José. José tem um sonho, e aquele sonho fala claramente o que são as 12 estrelas, sol e lua. Essa mulher aqui não é Maria. Não é a personificação. Né? Para o catolicismo é importante porque eles gostam de exaltar a personagem Maria e colocá-la divinizá-la, né? Mas não é Maria, é a nação de Israel. É a nação de Israel que dá a luz ao Messias, o Salvador. Porque para o católico, para o catolicismo, tipo, Jesus só podia ter nascido de Maria, porque Maria foi concebida sem pecado. Eles criam toda uma série de doutrinas que não estão na Bíblia, que são baseadas em fábulas e em idolatria pagã e tal, para poder elevar de categoria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ver ninguém comentar que Maria, tipo, mais importante para a escolha de Maria era com quem ela ia casar do que a própria Maria. Isso é um assunto muito longo, eu disse que entrar em assuntos paralelos, né? Mas, gente,
Maria, ela era da linhagem secundária real. Ela era descendente de Davi? Era. Mas era da linhagem secundária. Quem era descendente da linhagem primária era José. Então, Jesus só seria o rei dos judeus se ele fosse o descendente da linhagem primária real, da família principal, não da família secundária. Então, a questão é, a esposa do herdeiro do trono deveria dar à luz ao Messias. Isso eles não entendem. Não era a Maria. Maria era uma mulher justa? Era. Mas era a esposa de José. A grande sacada da coisa é que ela era a esposa do cara que era da linhagem principal real. Jesus era chamado de um filho de Davi, não por causa de Maria, mas por causa de José. Então eles gostam de personificar Maria, exaltar uma condição que ela não tinha, na verdade, e esquecem disso, ignoram isso completamente. Não esquecem, ignoram. Né? Então, o mais importante era ser a esposa de José. José era o cara da família principal. Né? Se houvesse um rei em Israel, ele viria da família de José, não da família de Maria, que era secundária. Beleza? Então não é Maria. Tira isso. Maria tinha que ser uma mulher. Né? E seria a mulher casada com o cara da família principal. Então, ignorando isso, não é Maria. Também não é a igreja. Não é a igreja que deu a luz ao Messias. Aí eles dizem, não, mas esse aí não é o Messias. Ele é a igreja. Lógico que a igreja é o corpo de Cristo, e isso vai fazer sentido mais à frente. Mas o varão que há de reger é o Messias, é Jesus. A nação de Israel dá a luz ao Salvador. Vê só que coisa interessante. Pedro fala na sua pregação, né? Em nenhum outro nome é salvação, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Falando acerca de Jesus. E o próprio Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Mas quando ele diz que a salvação vem dos judeus, não é dos judeus o povo, mas porque os judeus dariam ao mundo o Salvador. A nação de Israel deu ao mundo o Salvador. Então, essa mulher, tipo uma coroa de 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel, vestida do sol, com os pés sobre a lua, é a nação de Israel. Para mim, tipo, por fugir disso aí, você vai ter que passar por cima de uma série de coisas para tentar forçar uma outra interpretação. Não quero dizer que a minha é superior, não, mas é que faz mais sentido diante desses elementos bíblicos aí. Então, a nação de Israel, ela estava para dar a luz ao Messias. Ela estava com dores de parto para dar a luz ao Messias. E uma coisa interessante também é que a lua e o sol aqui também podem ter outro significado, além do óbvio, que é indicar que essa mulher é a nação de Israel. É a questão do novo e do antigo e do novo pacto, né? A lua sendo o símbolo das coisas passadas, da sombra, né? do pacto antigo, e o sol do novo pacto, né? Então, vamos lá. Ela estava grávida, com dores para dar à luz, e depois ele vê outro sinal no céu. Ele vê um dragão. Mais adiante, o autor diz, esse dragão é a antiga serpente. Então, tem um paralelo muito legal, gente, porque... olha só que paralelo legal e curioso. Isso nos remete a Gênesis, capítulo 3. Satanás e Eva. Né? Satanás se opõe a Eva e Deus diz, olha, eu vou pôr inimizade, né? Entre a serpente e a mulher. Vai ter inimizade entre a serpente e a mulher. E essa mulher, a Eva, no caso, já aponta para essa mulher aqui, que é a nação de Israel. Eu vou colocar inimizade entre o teu descendente, o descendente da serpente, e o descendente da mulher. Esse descendente da serpente aí vai ser apresentado nos próximos capítulos. Né? E o descendente da mulher, que é Jesus. O descendente da mulher, te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então já remete aí, lá a Gênesis, né? E ele fala mais aqui acerca do dragão. Esse dragão, ele tinha 7 cabeças,
Mais adiante, vai se explicar o que simbolizam essas 7 cabeças, né? São os 7 domínios, 7 impérios globais, né? Os 10 chifres são 10 reis que vão se levantar. Isso tudo vai ficar mais claro quando a gente estudar as bestas. Isso vai ficar para os próximos capítulos, por isso eu não vou entrar em detalhes. E sobre as suas cabeças, tem 7 diademas. É interessante, gente, porque a Bíblia usa mão de 2 palavras diferentes para falar de coroa. Né? Coroa e diadema. Para a gente aqui, diadema, a gente vai pensar naquele arco que as mulheres usam para colocar no cabelo. É um diadema, né? Diadema, gente, era algo que era dado a um vitorioso, né? Em batalha, na Grécia Antiga. Né? Era como se fosse uma bandana com uns adereços metálicos, que era dado àquele que vencia. Né? Em Roma, isso é substituído pelo laurel, né? A coroa de louros e tal. Mas o diadema é uma coroa de vitória, vamos dizer assim. Né? Coroa de vitória. E a sua cauda levou após si até essa parte das estrelas do céu. Isso é uma referência, né, à rebelião, né, de Satanás, quando ele derruba, né, ele faz, corrompe, né, terça parte dos seres celestes, né, dos anjos, né, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, o objetivo do dragão aqui é destruir o descendente da mulher. Por quê? Porque a profecia antiga já dizia que é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Inclusive, deixa eu abrir um paralelo aqui. No catolicismo, eles dizem que não é o descendente da mulher que esmagou a cabeça do diabo. É Maria que esmagou. Então, você vai ver em muitas imagens de escultura, um dos ícones católicos, uma imagem que representa Maria, né, que não é a Maria da Bíblia, é a Maria deles, pisando com o calcanhar a cabeça de uma serpente. Porque para o catolicismo, Maria ela faz parte do processo de redenção. Não existe redenção sem Maria. Isso é um absurdo. Em nenhuma outra salvação. A salvação está em Jesus Cristo. Né? Tudo que parte disso aí é uma tentativa de diminuir a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que eles tentam fazer. Dar glória para quem não merece e tirar a glória de Jesus Cristo. É ele que pisa, que vai esmagar o domínio de Satanás. Não é a mulher, não tem a Maria, não tem nada a ver. Né? Então, o lance do dragão aqui ele está esperando que esse filho nasça para destruir. Isso é muito interessante, gente, porque Satanás fez isso ao longo da história bíblica. Sempre que aparece um personagem e que em volta dele tem acontecimentos, vamos dizer assim, especiais, e que esse personagem possa ser o Messias, uma guerra é travada contra ele. Vou dar exemplo de Moisés. Né? Uma guerra foi travada, muitas crianças mortas, na tentativa de impedir o nascimento do libertador, Moisés. Né? Então, Satanás empreende uma guerra contra o descendente da mulher, desde Abel, passando por Moisés e pelos profetas até Jesus. Porque ele está esperando que nasça, né, esse filho da mulher para poder boicotar a profecia, né, e impedir que ele destrua o seu domínio. Né? Vamos adiante. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vê só. Lembra que eu falei que existe uma interpretação aí que diz que essa mulher é a igreja e que esse filho varão são os eleitos de Deus? Essa interpretação aí, como ela não faz muito sentido, ela acaba forçando você a ter outras interpretações. Então, nessa interpretação majoritária, que esse varão aqui, que há de reger as nações com vara de ferro, é uma parte da igreja que estava pronta para arrebatamento, vai ter 2 arrebatamentos. Aí é complicado, né, gente? Porque a Bíblia trata o arrebatamento como um evento só. Mas para eu acreditar nessa interpretação, eu tenho que acreditar que tem 2 arrebatamentos.
Porque esse varão é uma parte da igreja e a mulher é outra parte. Fica forçado. Fica muito forçado. Você vai ter que ter 2 arrebatamentos. Entendeu? Não tem. É complicado. Não tem 2 arrebatamentos. Tem um arrebatamento só. Entendeu? Tem um arrebatamento só. Outra coisa, sempre que fala do arrebatamento da igreja, diz que a igreja é arrebatada para as nuvens, que a igreja é arrebatada para o céu, mas nunca arrebatada para o trono de Deus. Isso é uma coisa diferente. Tanto que esses que acreditam em 2 arrebatamentos, eles falam disso. Essa parte da igreja é arrebatada para o trono e a outra parte é arrebatada para o céu. Não, gente. A igreja é arrebatada para o céu, mas esse personagem aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele é o homem que há de reger as nações com vara de ferro. E diz que ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso já aconteceu. Aconteceu em ocasião da assunção de Jesus. E a Bíblia trata desse evento. O evento já aconteceu. Né? Jesus morreu, ressuscitou. 40 dias depois, ele é assunto aos céus. Ele é arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso aqui já aconteceu. Do fim dessa frase aqui para a próxima, já tem um hiato. Né? A leitura é corrida, mas ela tem um hiato temporal, hiato cronológico. Que aqui diz, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. A gente vai entender melhor que isso é um hiato, continuando a ler o texto. E vamos lá. Aí aqui tem um termo que o pessoal usa, é analepse, eu acho, que essa é a maneira como o Apocalipse é narrado, né? O Apocalipse não é narrado seguindo uma linha cronológica. Ele vai e volta no tempo. Aí depois segue e volta. Ele é feito em ciclos, a leitura do Apocalipse, né? Aí aqui ele está descrevendo um evento que já aconteceu também, muito tempo antes. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Isso aqui, acredito eu, seja uma descrição do evento que se relaciona lá com Isaías, acho que é 14, se não me engano, e Ezequiel 28, eu acho. Acho que é 28. São os eventos que narram lá a origem de Satanás, quando ele se rebela, quando ele é destituído, né? Ele perdeu o seu lugar nos céus. Mas agora deixa eu dar uma pausa na leitura também para trazer uns conhecimentos adicionais aí. Muita gente não entende. Algumas coisas na Bíblia, por exemplo. A Bíblia fala lá que Satanás foi banido do céu. Beleza? Nesse evento aí, inclusive, teve a batalha e tal, e Satanás é banido do céu. E o que acontece? Quando você vai ler Jó, aí lá diz que está Deus, está lá os filhos de Deus, né, prestando relatório dos seus mundos, e no meio deles está Satanás no céu. Aí tem gente que não entende como é que Satanás está no céu. Ele já foi banido de lá. Como é que ele está lá de novo? Isso por si só dava uma aula completa. Mas a gente tem que entender que quando Satanás ele engana a humanidade, né? Ele engana o homem, e nesse engano ele toma o domínio da terra para si. Quando Satanás toma o domínio da terra para si por meio de usurpação, ele se torna o príncipe desse mundo. E uma vez que ele se torna o principado desse mundo, ele tem que prestar relatório. É por isso que ele aparece no céu, no meio dos outros anjos. Porque mesmo que usando subterfúgios e usando, né, tipo, de manipulação, mas ele conseguiu a autoridade sobre a terra. Porque essa autoridade foi dada ao homem, e o homem, enganado, deu essa autoridade a Satanás. Quando Satanás, na tentação de Jesus, diz para ele, se você prostrado me adorar, eu vou dar para você todos os reinos do mundo, porque a mim me foram dados. Ali não estava mentindo, ele não estava mentindo para Jesus, porque ele sabia que Jesus pegaria ele na mentira fácil. O que ele estava falando era uma verdade, os reinos do mundo foram dados para ele. Por quem? Por aquele que recebeu o direito do reino do mundo, Adão. Né? O homem tinha recebido de Deus a autoridade, mas perdeu. E uma vez que Satanás tinha agora
essa autoridade, ele tinha que prestar contas. Então, ele, mais uma vez, ganha direito de estar nos céus para poder, por causa da posição que ele ocupa agora. Quando Jesus vence Satanás, Satanás perde o seu lugar. Se não me engano, é o capítulo 10 de João, ou de Mateus, não me lembro. Acho que é João. Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Isso por ocasião dos discípulos levando o reino de Deus, né? E a ideia é essa. Jesus conquistou o direito, mais uma vez, de ter autoridade sobre a terra. É por isso que ele há de reger as nações com vara de ferro, porque ele conquista por meio da sua morte essa autoridade. A gente tratou disso em algumas aulas atrás, quando a gente falou lá da visão do Cordeiro diante do trono e do livro selado por 7 selos, a gente tratou disso. Então, se você não está lembrado, vai lá no YouTube e procura essa aula, você vai entender melhor isso que eu estou falando. Mas o que acontece? Satanás ainda ocupa como príncipe desse século. Mas à medida que o reino de Deus se expande, ele perde seu poder. Né? Jesus fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então vamos continuar aqui. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha, deixa eu trazer para vocês uma referência. Lá em Zacarias, se eu não me engano, no capítulo 3, tem um trecho muito curioso, que é Satanás acusando o sumo sacerdote Josué diante do Senhor e diante de Jesus, que lá é representado pelo anjo do Senhor. Isso é muito interessante, porque Satanás já fazia esse papel aí desde sempre, de ser o acusador dos irmãos. E lembra que eu falei que Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio, por ocasião da pregação do evangelho, do reino? Então é como se Satanás caísse 2 vezes. Ele cai na rebelião, mas aqui ele fala de outra queda, né, de outra precipitação, né? Ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quando o reino de Deus se estabelece e começa a crescer, né? Pô, ele é derrubado, né? O acusador é derrubado, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, né? O avanço do reino de Deus, ele remove Satanás da sua posição de autoridade, né? De príncipe desse mundo. Vamos adiante. Não me atendo isso não, para a gente ganhar tempo e tratar de outros assuntos. Olha que fantástico isso, gente. Como é que os santos vencem Satanás? Como é que os santos derrubam Satanás da sua posição de autoridade no reino espiritual? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram a sua vida até a morte. Sensacional isso aqui, gente. Né? Então, todos os santos, né, na história, né, que eles vencem Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E aqui ele fala dos mártires, não amaram as suas vidas até a morte. Isso é sensacional, gente. Vamos lá, vamos adiante. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Deixa eu retornar uma coisa da aula passada para vocês. Qual é o evento que antecede essa visão aqui? É o arrebatamento. É o arrebatamento da igreja. Né? Então, ele volta, né? O autor volta, ele tem essa visão, ele vê eventos passados, mas essa conclusão aqui, né? Essa conclusão segue os eventos anteriores. Diz, ó, o céu agora é alegria. Né?
O céu recebe, né, os seus santos, enquanto isso Satanás perde de vez a autoridade que tinha. E o que é que lhe resta? Os reinos da terra. Então, Satanás desceu até vós. Tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gente, deixa eu dar uma pausa aqui. Vou ler aqui os... Se eu conseguir. Cadê? Ler o chat, ver se tem algum comentário legal. Apocalipse 2,7, promessa para a igreja governar com vara de ferro. E é Lucas 10, né? João 10, Lucas 10, queda de Satanás. A imagem boa, né, Johnny? Gostou das imagens, né? Deu um trabalho, deu nada achar isso aí. Cara, ó, o Johnny trouxe uma coisa aqui curiosa nos comentários, gente. Gente, isso é uma coisa absurda. Absurda. Ele botou assim, alguns católicos também afirmam que as 12 estrelas da coroa simbolizam as 12 virtudes. Alguns católicos não, Johnny. É o catolicismo geral afirma isso. As 12 virtudes de Maria Santíssima. Bota no Google, 12 virtudes de Maria Santíssima, e vai ler para você. Se você conhece a Bíblia, você vai se remexer na sua cadeira. Sabe? Os ossos dos santos se removem nos seus túmulos quando alguém lê um negócio desse absurdo. Misericórdia. É uma coisa tão absurda, sabe? Tão absurda. Eu não vou entrar nesse mérito, não, mas de dizer que essa... Porque eles tiraram, não sei da onde, tiraram da cabeça, assim, da cartola. Essas 12 virtudes. Porque não tem na Bíblia isso, não tem lugar nenhum. Tiraram aí. Né? 12 estrelas na Bíblia são as 12 tribos de Israel. Acabou. Né? Mas eles tiraram da cartola essa questão das 12 virtudes. Eu não vou nem entrar nisso aí. Eu até me irrito, gente. Eu me irrito com um negócio desse. Do teto cair na sua cabeça. É uma coisa assim absurda. Absurda. Vamos voltar aqui para a leitura. Pouco tempo lhe resta. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vou adiantar, depois a gente volta. Aí diz, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio, que o dragão lançara da sua boca. Isso aqui tem umas coisas muito legais para comentar sobre isso. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Beleza. Deixa eu voltar para cá mais um pouquinho. Vamos lá. Gente, esse capítulo ele tem uns paralelos muito legais com Daniel. Eu pensei em trazer isso. Eu disse, se eu trazer isso aqui, a gente vai terminar isso aqui na metade da tarde, porque é muita coisa, gente. É muita coisa. Por isso que eu disse, o objetivo não é esgotar o assunto. A gente não vai conseguir esgotar o assunto. Mas Daniel fala sobre isso. Daniel fala essa questão dos 3 tempos e meio. Fala sobre a questão dos 1.260 dias que a mulher seria guardada no deserto. Então, deixa eu recapitular umas coisas para vocês. Né? Vamos lá. Daniel, ele fez... Eu vou só pincelar isso aí, porque isso por si só dava um outro estudo desse bem comprido. Só sobre o livro de Daniel, as profecias de Daniel. Mas, resumindo, Daniel, ele fez uma profecia sobre 70 semanas. Vamos lá. Do retorno dos judeus à sua terra até a reconstrução do templo, se passariam 7 semanas de anos. Ou seja, 49 anos. Beleza? 7 semanas. Depois da reconstrução do templo, até a morte do ungido, até a morte de Jesus, mais 62 semanas de anos. Aí, se você quiser o trabalho, você calcula aí 62 vezes 7 para descobrir o número. Né?
Então, até da reconstrução do templo, até a morte de Jesus, 62 semanas. 62 mais 7 dá quanto? 69. 69 semanas. Está faltando uma semana. Então, da morte de Jesus, se inicia o que a gente chama de o tempo dos gentios. Como é que é isso? Essas profecias das semanas, elas estão ligadas ao povo judeu, ao povo de Israel. Eu comentei em aulas passadas muito essa questão do Israel e os gentios, né, que tem esse paralelo. Na igreja, Jesus transforma isso numa coisa só. Mas vê só, o tempo dos judeus se encerra e se inicia o tempo em que a graça é oferecida aos gentios. Virão pessoas do Oriente e do Ocidente e vão se assentar com o Senhor, com Jacó, com os patriarcas lá. Isso foi o pastor Tiago que falou, comentou isso recentemente, né? Vê só que coisa, gente. Pessoas do Oriente e do Ocidente, ele está falando dos gentios. Os gentios vão sentar na mesa com os patriarcas, na mesa, mesma mesa, com os patriarcas. Se inicia a era dos gentios. Nós vivemos a era dos gentios, a era em que o evangelho está alcançando os não-judeus, né? Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, é dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Jesus, a princípio, veio para os judeus não receberam. O evangelho se expande para o mundo, porque Deus não é o Deus dos judeus. Ele é o Deus de todos, ele é universal. A salvação de Jesus Cristo, ela é universal, ela é para todo mundo. E o objetivo de Deus com a igreja é reunir judeus e gentios e formar um povo só. Um povo só. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Eu me empolguei tanto que acabei me distraindo do que eu ia falar, gente. Deixa eu tomar um gole de café para lembrar. Eu tava, gente. Eu me perdi completamente agora. Me empolguei e me distraí. Vou botar até pro... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso é muito comum comigo, viu, gente? Eu sou muito dispersivo, né? Me lembrei. Eu estava falando das semanas de Daniel. Lembrei. Então, se encerra 69 semanas. E se inicia o tempo o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, gente, é um hiato nas semanas de Daniel. Muita gente fracassou terrivelmente em tentar adivinhar o retorno de Jesus por interpretar mal as profecias de Daniel. Tem vários grupos de seitas aí, sectários, que Jesus vai voltar tal ano, e nunca acertaram porque não sabiam calcular as semanas de Daniel. Existe um hiato entre a penúltima semana e a última semana de anos. Então, vê só, o tempo dos gentios vai se encerrar. E a atenção de Deus se volta mais uma vez para os judeus. A última semana de anos são os 7 anos finais desses eventos relacionados ao Apocalipse. Esses 7 anos são divididos em 2 períodos, de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Gente, quando a gente fala 3 anos e meio, não é exatamente 3 anos e 6 meses, não. Viu? Entenda isso. Não é exatamente 3 anos e 6 meses. Na verdade, é 1.200 e alguns dias e outro pedaço de 1.200 e outros dias. Que juntos dão 7 anos. Né? Eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque deixa para o estudo das profecias de Daniel. Mas, vê só. Durante esse período inicial de 3 anos e meio, o que acontece? Tocam-se as 7 trombetas, tem um arrebatamento. Né? Alguns estudiosos dizem que são 3 anos e meio de paz. Não é verdade. Presta atenção. Não é verdade. Os 3 anos e meio iniciais são 3 anos e meio em que terça parte da terra é danificada, terça parte do mar é danificada, terça parte do céu é danificado, terça parte das fontes das águas é danificada. Então não é paz, gente. É nesse período que aparecem os tais dos gafanhotos, que se forma um exército de milhões e tal. Não é um período de paz. A paz, assim, paz mundial. Essa paz é um acordo de paz entre judeus e os seus vizinhos, que vivem em guerra, se tretando há décadas, há 300 anos.
Então, gente, eu não vou entrar nesse assunto também. Estou só pincelando aqui para refrescar a memória da gente. Esses eventos agora, a partir de agora, são os outros 3 anos e meio finais. Beleza? O que acontece nesses 3 anos e meio finais? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? 3 tempos e meio. É esse período aqui que o profeta, que o apóstolo está falando, ó. Essa mulher vai ser guardada por 3 anos e meio. São esse período final. Viu, gente? Da última semana. É o período final. A noite de angústia de Jacó. Vê só. A gente não viu que a igreja foi arrebatada? Lá nos eventos anteriores? O que está acontecendo agora? Israel estava sendo evangelizada, é o que fala no capítulo anterior. As 2 testemunhas, quer você entenda elas como literais ou como um símbolo da igreja, Israel está sendo evangelizado. Beleza? Eles estavam lá, os rituais do antigo pacto, mas estavam sendo evangelizados. Há o arrebatamento e começam esses eventos aqui. Vê só, eu falei isso logo no começo da aula. O filho varão da mulher, o varão que vai reger as nações é Jesus. Mas sim, de fato, ele representa a igreja, não uma parte da igreja, com a interpretação majoritária disso. Mas a igreja não é o corpo de Cristo? A igreja não é o corpo de Cristo? Então, a igreja é arrebatada até o céu, tal. E o dragão muda o foco da atenção. Ele tenta destruir a nação de Israel. E isso aqui, mais uma vez, eu não vou aprofundar, porque senão vai ser muito longo. Mas a mulher, existe no Velho Testamento uma série de profecias sobre esses eventos aqui. Edom, Moabe e Amon. Cita esses 3 povos, que hoje são nações vizinhas ali de Israel, vão tentar destruir, vão fazer um ataque contra Israel. Um ataque conjunto contra Israel. Isso provavelmente, no meu ponto de vista, representa esse rio que o dragão vomitou para tentar destruir a mulher. Mas a terra abriu e ajudou a mulher. As próprias circunstâncias naturais, né, vão fazer com que essa coligação militar sucumba. Não vai ter guerra. A própria natureza, tipo, as próprias intempéries do deserto vão dar conta do... Então, o que eu acredito? A mulher recebe asas de águia. Isso é uma referência, do meu ponto de vista, a Isaías 40, que diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, correm, não se cansam e voam com asas como águia. Ela vai até o deserto. Desse ponto de vista aqui, essa mulher é Israel, mas não é Israel de maneira geral. Ele diz assim, ó, que o dragão tenta destruir a mulher. Não, uma vez que ele não consegue, o que ele vai tentar destruir? O remanescente da semente da mulher. Quem é esse remanescente da semente da mulher? Se não é a igreja, quem é? O que eu acredito? Lá no versículo final aqui, deixa eu botar para vocês lerem. Ele diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra a quem? É o remanescente da semente dela, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja é arrebatada. Lembra que eu falei que essa semana de Daniel são todas voltadas com a atenção ao povo judeu? O tempo do gentil se encerra, a atenção se volta para os judeus. Esse período final aí, Deus está tentando resgatar Israel, trazer Israel de volta. As 2 testemunhas estão pregando em Jerusalém. Então, é Deus tentando trazer o seu povo de volta. Os eventos ligados às 2 testemunhas causam uma reação no povo de Israel. E há arrependimento. Né? Porque até então, o autor fala assim várias vezes, que mesmo diante de todos os castigos, o povo não se arrependeu e tal. Mas depois dos eventos das 2 testemunhas, você vê que o povo dá glória a Deus. E eles passam a temer a Deus. Então, eu acredito que esse remanescente da mulher, que não é a igreja, porque a igreja foi arrebatada,
são os judeus convertidos. Vê só a característica desse remanescente. Eles não só têm o testemunho de Jesus, eles guardam os mandamentos de Deus. Então, os mandamentos de Deus para mim é claramente a referência ao velho pacto, né? Os mandamentos, guardam a lei, e tem o testemunho de Jesus. Alguém comentou alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui. Sim, faz bastante sentido. Quem quiser acompanhar no chat que o pastor Walter colocou. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, gente, para mim, no meu entender, esse remanescente aí é justamente os judeus que se convertem depois desses eventos finais. E são eles, sabe, que vão fugir do governo do anticristo e vão se refugiar no deserto. Né? Deixa eu trazer uma recomendação de livro para vocês. Tem um livro, gente, esse livro é antigo, tem muita coisa dele que assim, já está superado tecnologicamente falando, né? É um livro de ficção científica de um autor brasileiro chamado Júlio Rosa. O nome desse livro é Projeto Andros, a Besta do Apocalipse. É um livro sensacional. Eu li a primeira vez quando tinha 11 anos e li de novo quando estava um pouco mais velho. E tem uma coisa interessante, legal, que ele fala, que isso é ficção, gente, viu? Preste atenção. Isso aqui que eu estou falando agora é ficção. No livro, os judeus convertidos que fogem do assédio do dragão, né, do anticristo, da besta, eles vão para um lugar chamado Massada. Massada é uma fortaleza no meio do deserto, que os judeus usaram, inclusive, para tentar resistir à retaliação romana. Né? Não é isso, pastor Tiago? Então, Isso, correto. 1.000 judeus, se não me engano, ficaram na fortaleza de Massada, foi uma fortaleza reconstruída por um Herodes aí, que eu não sei qual foi. E eles ficam lá. Então, na ficção do Júlio Rosa, quando a mulher foge para o deserto, é para esse lugar. Eu acho particularmente muito curioso, isso muito interessante, porque de fato pode acontecer alguma coisa assim, né? E muitos exércitos já tentaram tomar Massada e sucumbiram ao deserto. Então, talvez essa hipótese fictícia do cara possa acontecer. É uma ficção científica, mas eu achei muito inteligente, faz muito sentido. Pode acontecer alguma coisa assim, né? Então, gente, a mulher recebe asas e ela foge para o deserto. Eu ouvi hoje, estava vendo um vídeo de um pastor, muito legal. Não concordo com muita coisa que ele fala, mas isso não faz diferença. Meu irmão em Cristo, e a gente tem que respeitar, porque escatologia é complicado. Não adianta. Tem que respeitar as divergências aí. A não ser que sejam muito absurdas, como as 12 virtudes de Maria Santíssima. Isso aí não tem como aguentar, gente. Mas outras interpretações podem sim ser aceitas, não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum, porque escatologia não é assunto fechado e tal, não tem como. Então, gente, o pastor estava falando que ele acredita que esse deserto onde a mulher vai se refugiar é a América do Sul. Né? Não sei por que ele acha isso. Né? Eu acho que é a América do Sul, que os perseguidos vão fugir para a América do Sul, para fugir do governo do anticristo. Né? Não sei. Se ele está certo? Não sei. Eu acho que o deserto é aquele deserto lá de Israel. Né? Onde parte da população convertida vai fugir para lá. Né? E na teoria lá dos 2 arrebatamentos, a igreja que está pronta é arrebatada primeiro e essa outra, o remanescente é a outra parte da igreja. Para mim não é, para mim são judeus convertidos depois dos eventos do soar da última trombeta. Né? Para mim é o que faz mais sentido. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, viu, gente? São 11h09, eu acho que tá pertinho da hora de a gente acabar, né? Tentei ao máximo evitar os assuntos laterais, embora eu fiquei tentado a falar aqui, para a gente ganhar tempo e encerrar o capítulo. Mas vamos lá. Acho que eu já comentei, né, que essa fonte de água aí pode ser exércitos que vão morrer no deserto tentando perseguir.
Pode ser. Geralmente, águas na Bíblia, águas, assim, fala de multidões. Então eu acredito que possa ser isso. Deixa eu só voltar aqui para tirar aqui a galeria da minha frente para voltar para o slide. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Né? Então, para mim, judeus convertidos, e o capítulo acaba agora. Né? Consegui, gente, com muito esforço, não ia ficar entrando em assunto lateral o tempo todo, porque senão ia demorar demais. Então, eu acho até que eu estou de parabéns, consegui encerrar em tempo hábil. Mas, gente, agora é a hora de pergunta, agora é a hora da gente conversar, agora é a hora do pastor Tiago comentar alguma coisa, o pastor Walter, ou quem mais achar tiver algo para agregar, né? Porque eu disse, eu não vou esgotar o assunto, tem muita coisa ainda para se tratar, muita coisa para se discutir. Então, gente, a hora é essa. Pastor Tiago, pastor Walter e Wesley, aí quem mais quiser comentar o assunto, fica à vontade, quem quiser fazer pergunta faz também. Pastor Tiago, me bota no mute aí, deixa o pessoal falar, depois se eu quiser falar alguma coisa, eu aceno com a mão. Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado dos slides, porque deu um trabalho achar essas imagens, viu, gente? Deu trabalho danado, vocês não fazem ideia. Valeu, pessoal. Valeu, pastor, muito bom, cara. Realmente as imagens são difíceis de achar, porque quando eu estou preparando o material, né, das aulas que eu dou, também tem muita dificuldade para achar. Quando o cara acha, é umas imagens tão bregas. E essas imagens que você traz são imagens muito boas, então deve ter dado trabalho. Então, eu não tenho nada a acrescentar sobre essa questão, sobre a análise que você fez do capítulo 12, viu? Muito boa. Só alguns comentários en passant sobre temas correlatos, né? Sobre a questão do papel de Israel no Apocalipse, a partir desse momento, a partir do momento que a igreja é arrebatada, os eventos se concentram em Israel, né? Eu me lembro, cara, que eu ganhei um livro de um aluno, eu dava aula no pré-vestibular em 2006, aí um aluno me deu um livro, porque eu dei aula sobre história antiga e eu estava falando sobre Israel, sobre a história de Israel. E eu comentei sobre o Israel moderno, né, sobre dispersão diáspora judaica, sobre o retorno dos judeus, né? E aí o que acontece? O aluno me deu um livro, que o nome era Israel, o ponteiro no relógio mundial de Deus, né? Então, tipo, os eventos relacionados ao fim dos tempos, todos eles têm como marco, né, acontecimentos em Israel, né? Então, eu achei isso muito bacana. E são comentários sobre Massada, né? Muito legal, porque Massada é uma fortaleza natural. E, assim, a partir de um ambiente natural, né, das montanhas, uma fortaleza natural das montanhas, o rei Herodes criou, de fato, uma fortaleza militar. E quando houve a primeira grande guerra dos judeus contra Roma, e os judeus foram derrotados, né, um grupo de judeus se refugiou na fortaleza de Massada. E os romanos tiveram muita dificuldade. Se não me engano, eles passaram 2 anos tentando subir na fortaleza. Então, depois que os romanos conseguiram chegar ao topo de Massada, eles só encontraram cadáveres, porque os judeus fizeram um pacto de suicídio para não serem pegos pelo inimigo. Nem eles queriam morrer pela mão do inimigo, nem eles queriam ser prisioneiros ou ser escravos. Então, eles fizeram um pacto de suicídio. E hoje em dia, Massada é o lugar onde o exército de Israel faz juramento. Né? O exército de Israel faz juramentos ali, cerimônias, né, de homenagens e tal, porque tem uma simbologia muito grande, né? Beleza, então passar para quem quiser comentar alguma coisa, ou quem quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvida, os pastores quiserem, né, falar. Pastor Walter, o senhor quer falar alguma coisa? Rapidinho, eu não tenho muito, mas não tenho nada a acrescentar, porque o pastor já disse tudo. Mas com relação à profecia, se cumpriu esse alinhamento de planetas, né? Que um pastor que é dono de um site, é dono de um aplicativo chamado Stellarium. Esse pastor entendeu que aquele sinal no céu, aquele sinal astrológico, era o cumprimento de Apocalipse 12, porque ele entendia que Apocalipse 12 é uma profecia de triplo cumprimento, né?
que quando ele foi dito, tanto se referia aos anteriores que foram perseguidos pelo dragão, que é o sistema, né? Moisés, Jesus e Abel. E também ele entendia que esse varão que seria arrebatado após esse sinal seria o corpo de Cristo. Eu abracei a ideia fácil, sem dificuldade alguma. E então eu disse cá comigo, aqui, comentei com a pastora Alice, que se isso fosse verdade, não ia demorar muito para começar um novo êxodo para Israel, uma nova leva. De fato, com aqueles ataques terroristas dos árabes em Paris, né? Netanyahu fez um apelo para que os judeus franceses voltassem para sua casa, para o seu lar. E houve, assim, né, uma grande leva de judeus, principalmente franceses, voltando para Israel. Então, o que o pastor falou e o que eu entendi é que, de fato, realmente, aquela profecia tinha a ver com o arrebatamento que estava próximo e que, por causa disso, haveria... não foi ele que falou isso, foi eu já que inferi, né? Que haveria, porque Malaquias, Miqueias 5, versículo 2, fala que os judeus foram punidos pelo juiz, por aquele que nasceu em Nazaré, né? Que é, no caso, Jesus. E que, quando houvesse o sinal, esses judeus, então, voltariam para casa. Está lá em Miqueias, né, capítulo 5, versículo 2 e 3, quem quiser conferir. E, de fato, realmente começou a acontecer. Claro, agora em 2019, houve uma travada e deu uma paradinha essa migração de judeus para Israel, né? Eu, claro, como qualquer estudante do assunto, posso estar redondamente enganado, né? Mas, de qualquer modo, faz muito sentido. E eu estou trazendo isso não assim para contraditar, mas para acrescentar, assim, o entendimento com relação a esse evento astronômico, né? Para que os irmãos possam entender que as coisas estão acontecendo e que Jesus está com os pés nas nuvens e não vai demorar muito tempo. Deixa eu comentar mais algumas coisas sobre isso. Gente, eu estava falando logo no começo do estudo de Apocalipse com o pastor Tiago. E eu disse assim, né? Se Apocalipse fosse lido pelos magos, os mesmos magos que visitaram Jesus, eles teriam o mesmo entendimento que a gente? Acho que comentei isso com o Wesley também, né? Eles teriam o mesmo entendimento que a gente. Vê só, a gente lê como um ocidental lê, como um evangélico lê, entendeu? E vê só, tradicionalmente, os evangélicos, pela seu desejo de seguir as escrituras, de ser fiel e tal, eles desprezaram qualquer coisa que tivesse ligação com o esoterismo, com coisas do mal mesmo, do capiroto, né? Vamos dizer assim. Mas vejam só isso. No tempo bíblico, os magos, né? Ou seja, os caras que lidavam com magia, eles eram o que para a gente hoje são cientistas. Entendeu? Não tinha diferença entre astrologia e astronomia para aqueles homens. Não tinha diferença. E vê só, Daniel, um dos grandes profetas, os profetas maiores, ele era mago também. Ele era mago, a gente não pode esquecer disso. Ele não era só mago, ele era o mestre dos magos. Ele era o mestre dos magos. E provavelmente foi através de Daniel que chegou o conhecimento dos magos do Oriente, a profecia sobre o nascimento do Messias. Aqueles homens não eram judeus, não interpretavam as coisas como judeus, mas eles eram estudiosos e interpretavam as coisas com os conhecimentos que eles tinham.
E quando a profecia dizia que uma estrela surgiria e que um cetro surgiria em Israel, junto com essa estrela, eles, como estudiosos das estrelas, viram um sinal no céu e entenderam que era o cumprimento daquela profecia. Entendeu? Eles não ficaram, não, isso aqui é do Satanás e tal. Não. Porque o próprio Deus disse que as estrelas, que o sol e que a lua serviriam para sinais, para marcadores de eventos no mundo. Foi Deus que disse isso. Entendeu? Então a gente, por essa ojeriza, a horóscopo, a esses farsantes que tem por aí, e a adivinhação, e a gente bota tudo no mesmo pacote, feitiçaria, por aí vai, a gente se fecha para esse tipo de interpretação. Mas é possível, sim. Não é só possível, como eu acho que tem muitas chances de ter eventos astronômicos ligados a esses eventos que vão acontecer na Terra. Entendeu? Porque, vê só, tudo que tem nesse capítulo aqui, tudo, tem no céu uma representação astronômica, ou astrológica, é o que você quer falar. Existe uma constelação de dragão, existe uma constelação de virgem, entendeu? Sol, lua, tal. E essas coisas aí, alguém estudioso pode olhar e dizer, não, tem um evento ocorrendo aí, e que pode representar um marcador de tempo em eventos na Terra. Né? Estou falando isso simplesmente para a gente ter a mente aberta e não olhar as coisas com uma visão preconceituosa, entendeu? Ah, isso é astrologia, isso é horóscopo. Não, não dá para confundir as coisas, entendeu? Não é porque tem os farsantes lá e porque tem a gente vai ocultar a parte científica da coisa, né? Que dos magos antigos, por assim dizer, né? Você não vê na Bíblia esse tipo de preconceito, mas você vê mais recentemente sendo formado. Não dá para misturar as coisas. Porque existia entre os magos a parte esquisita da coisa, tinha. Mas a gente não pode ignorar a parte científica, entre aspas. Científica com muitas aspas. Né? Mas a parte de estudo da natureza. Isso não pode ser ignorado. Então, vamos manter a mente aberta e ficar atento a eventos assim. Né? Eu acredito que, como Deus disse, serviriam para marcadores de tempo, e eles de fato servem sim. Então é isso que eu queria comentar. Pode me botar um mute aí, pastor. Eita, alguém tem alguma pergunta? Agora é. E, pessoal, esse é o momento que alguém quiser perguntar, aproveitar. Tem muita. O pastor falou muitas coisas, né? Foi muito bacana. E aí pode ficar muita dúvida, né? Ou curiosidades. Então, quem quiser, pode aproveitar e perguntar agora. Eu levanto a mãozinha, eu tiro do mute aqui, você pergunta. Senão a gente já encerra, já faz o encerramento, viu? Beleza? Tá bom, irmãos. Então, vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por esse momento. Pastor, muito obrigado pela aula, foi muito boa, viu? Como sempre. Eu não esperava menos, claro, viu? E vamos orar para a gente ter um ótimo domingo, para o Senhor abençoar o dia de hoje, o culto de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado por esse momento de ensino, Pai, por essas lições, Pai, porque temos, Pai, estudado, Pai, a Tua palavra e tem sido muito produtivo, Pai, que o Senhor nos dê inspiração, nos dê revelação, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Abençoe esse domingo, que seja um dia maravilhoso, Pai. Abençoe cada um de nós, Pai, nosso ministério, Pai, as nossas famílias, Senhor Deus. E oramos para que o Senhor abençoe muito o culto dessa noite, para que a gente tenha um domingo maravilhoso, que o culto seja cheio da presença de Deus, que o Senhor traga inspiração à palavra, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Que a gente tenha um domingo abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, encerrando, viu? Valeu pela presença. Estamos juntos, né? Como a gente costuma dizer. Deus abençoe. Bom domingo, viu? Falou.